Olá, gente animada! Muita disposição, muita concentração, continuando com a soma dos N primeiros termos de uma PG infinita, que vocês viram que só existe a soma quando a razão estiver entre -1 e 1, exclusive. E aí você pode usar a fórmula da soma dos infinitos termos é igual a A1, que é o primeiro termo, dividido por 1 menos Q. A fórmula é muito fácil de memorizar, é bem tranquilo. Então, dando continuidade agora, vamos resolver o exercício 1, 2, já fizemos. Agora vamos fazer a atividade de número 3, que caiu no vestibular da VUNESP. Muito cuidado com este exercício aqui. Calcular a soma dos infinitos termos dessa sequência. Em nenhum momento foi dito que é PA nem PG. Ele quer a soma dos infinitos termos. Ó. Quanto que é? 2, mais 9, mais 1, mais 3, mais meio, mais 1, mais 1/4, mais 1/3. Dá aquela bugada, travada geral no cérebro. Falei, professor, mas que coisa de louco. Isto não é uma PG, ó, 2 para 9, de 9 para 1, de 1 para 3, nem PA. Como é que eu calculo a soma dos infinitos? Infinito, porque isso aqui não acaba mais, pessoal. Depois de 1/3, vai ter infinitos termos ainda. Agora, percebam bem. Olha só a pegadinha aqui, pessoal. Quando tem uma quantidade de termos, aqui tem vários termos. Você vai ter que perceber o seguinte, ó. Olha só aqui a coisa maravilhosa que você teria que perceber. Do 2, 1, meio, 1/4. Então, alternadamente, ó, quando eu destaquei o 2, o 1, 1 meio, 1/4, você percebe que nesse intervalo aqui, ó, tem o 9, tem o 3, tem o 1, 1/3. Aqui tem duas sequências, são duas sequências que aparecem aqui. Então, eu teria que fazer a soma da primeira sequência que está na caneta vermelha, ó. 2, 1, 1 meio, 1/4. Então, quem que é o próximo? 1/8. A outra seria 9, 3, 1, 1/3. Próximo, 1/9. Então, você teria que separar esta sequência em duas. Então, vamos separar. É isto que você teria que observar. Olha só que malandragem, pessoal. Isto pode acontecer. Quando tem vários termos, desconfiem, pessoal. Isto já aconteceu em alguns vestibulares. Então, eu vou pegar primeiro esta sequência aqui. Eu vou separar. Só o que está na caneta vermelha. 2, 1, meio, 1/4 é uma PG, ó, de razão meio. Por quê? 2 vezes meio dá 1. 1 vezes meio é meio. Meio vezes meio é 1/4. Então, vocês percebem que isso aqui é uma PG de razão meio, porque é pegar 1 e dividir por meio. Então, eu vou fazer a soma dos infinitos termos. A soma dos infinitos termos é igual a A1, o primeiro termo, 1 menos a razão. Muito simples esta fórmula. Mas você teria que perceber a malandragem aqui, ok? Então, vai ficar, quem que é o primeiro termo? Vale 2. 1 menos a razão. A razão aqui, pessoal, é meio. Como é que acha a razão? Pega o segundo, dividirás pelo primeiro. 1 dividido por meio, por 2, quer dizer, 1 dividido por 2 é meio. Então, vai ficar 2 dividido por 1 menos meio é meio. E quanto que é 2 dividido por meio? Mantém a primeira, inverte a segunda. Então, ó, divisão de fração por fração, né? Inverte a segunda. Então, isso aqui é igual a 4. Então, a soma desses infinitos termos dessa PG, o que está na cor caneta vermelha, vai dar 4. Mesmo porque, se você perceber bem aqui, ó, se você perceber bem, a fração meio mais 1/4 mais 1/8 mais 1/16, que caiu no vestibular da FUVEST, isso aqui é igual a 1. Então, eu já sei que a soma
desses infinitos termos, a partir do meio, ó, meio, 1/4, 1/8, dá 1. 1 mais 1 é 2, com mais 2 dá 4. Olha só que entendimento, pessoal. A matemática é maravilhosa, maravilhosa demais, quando vocês entendem. Então, pessoal, agora vamos lá. A próxima sequência é o que está na caneta verde. Então, ó, 9, 3, 1, 1/3, e vai indo, vai indo. Eu quero a soma dos infinitos. Quanto que é 9, mais 3, mais 1, mais 1/3, mais 1 nono? Como a razão é 3 dividido por 9, dá 1/3. Ou pega 1 e divide por 3, já dá 1/3. Ou 1/3 dividido por 1 também é 1/3. Então, a razão vale 1/3. Eu estou multiplicando por uma mesma constante. A soma dos infinitos termos, ela é dada por A1 dividido por 1 menos Q. Quem que é o primeiro termo? Dá 9. Dividido por, vamos lá, 1 menos a razão que é 1/3. 9 dividido por 1 menos 1/3 dá 2/3. E 9 dividido por 2/3 mantém a primeira fração, inverte a segunda multiplicando. Vai ficar 9 vezes 3, 27, dividido por 2 dá metade de 27 ou 13,5, ok? Você pode pôr 13,5 se você quiser, ou 27/2. Agora eu quero a soma dos infinitos termos. Portanto, a soma dos infinitos termos, etapa 3 é para pegar etapa 1 mais etapa 2. É o passo 1 mais passo 2. Então, agora eu vou finalizar. Finalizando, a etapa 3 é igual a etapa 1 mais a etapa 2. É isso. Passo 1 mais passo 2. No passo 1, descobrimos que a soma dos infinitos termos da PG é 4. Mais 13,5 é igual a 17,5. Então, a resposta é 17,5, a soma dos infinitos termos dessa PG. Agora vamos aprender a resolver em R as equações envolvendo soma dos infinitos termos dessa PG. Então, como que você pode resolver em R estas equações aqui? Eu quero saber qual é o número, resolver em R, descubra o valor de x para que, quando você substituir aqui, ó, o número, mais esse mesmo número ao quadrado, mais esse mesmo número ao cubo, mais esse mesmo número elevado à quarta, quem que é o próximo? Esse mesmo número elevado à quinta é igual a 1. Olha que exercício bugante. Então, primeiro que isso aqui é uma progressão geométrica. Por quê? Esta sequência aqui, ó, quem que é o primeiro termo? É x. O segundo termo é x ao quadrado. O terceiro termo é x ao cubo. O próximo, x à quarta, x à quinta. Então, a razão aqui, ó, é x, porque eu estou multiplicando por x. Ó, x vezes x, x ao quadrado, vezes x é x ao cubo. Você pega o segundo termo, dividirás pelo primeiro. Então, a razão é x. Então, como a soma desses infinitos termos tem que dar 1, então eu vou usar a fórmula da soma dos infinitos termos, que é igual a A1 dividido por 1 menos Q. Eu já sei que o resultado da soma, eu já conheço, tem que ser igual a 1. Então, esse 1 é a soma dos infinitos, é igual a 1. Quem que é o primeiro termo? X. X é o que eu quero descobrir. Dividido por o quê, pessoal? 1 menos a razão. Qual é a razão? X. Esse 1 menos x está dividindo. Vai passar o quê? Multiplicando. Então, 1 menos x vezes 1. Então, isso aqui vai ser igual a 1 menos x é igual a x. Esse menos x passa para o lado direito, mais. Então, vai ficar 1 é igual a 2x. O 2 passa dividindo. Então, x é igual a meio. Resolver uma equação é encontrar o conjunto solução. Enquanto você não encontrar o conjunto solução, você não resolveu a equação. Portanto, a solução desta equação é meio. Vamos fazer o entendimento, pessoal? Olha só, a matemática é maravilhosa.
Se você trocar aqui por meio, ó, meio mais 1/4 mais 1/8 mais 1/16, o resultado dela vai ser exatamente 1. Olha só aqui, ó, quando caiu no vestibular da FUVEST, essa aplicação, ó, meio mais 1/4 mais 1/8 mais 1/16. Quando eu fiz a visualização geométrica da área, por conceito de geometria, olha só como que a soma tem que ser igual a 1, ok? Então, se você não assistiu o vídeo desta aula, assista que vale a pena. É uma aula mega importante, ok? Então, agora vamos resolver o próximo. Qual é o valor do x para que a soma dos infinitos termos é igual a 60? Percebam bem que isso também é uma PG, ó. Vamos colocar essa sequência aqui. Como que vai ficar na forma de sequência? Primeiro termo é x. Perdão, pessoal, o segundo termo é x sobre 3. O próximo é x sobre 9. O próximo é x sobre 27. Então, eu quero saber qual é o número que eu devo substituir aqui, de tal forma que esse mesmo número dividido por 3, esse mesmo número dividido por 9, e assim sucessivamente. Se eu somar esses infinitos termos, tem que ser igual a 60. Bom, vocês percebem que isso aqui é uma razão? É uma PG? Desculpa, isso aqui é uma PG e a razão é a mesma? A razão é fixo. Por que a razão é a mesma? Então, se você pegar aqui, ó, a razão pega o segundo termo, x dividido por 3, dividirás por x. Divisão de fração por fração, mantém a primeira, inverte a segunda multiplicando. Então, este x com x, eu posso cancelar. Perdão, pessoal. Então, isso aqui é igual a 1/3. A razão, ó, eu estou multiplicando por 1/3. X vezes 1/3 dá x sobre 3, vezes 1/3 dá x sobre 9, vezes 1/3 dá x sobre 27. Então, isso aqui é uma PG de razão 1/3. Agora, a soma dos infinitos termos é igual a A1 dividido por 1 menos Q. Como o resultado da soma eu já conheço, ó, se eu somar esses infinitos termos, tem que dar 60. Qual é o valor de x? Ó? Resolver em R é descobrir este valor de x, ok? Então, aqui vai ficar 60 é igual a quem que é o primeiro termo? X, dividido por 1 menos a razão. Razão é 1/3, ok? Então, agora vai ficar isso daqui, continuando, 60 é igual a x dividido por 1 menos 1/3. Agora é só fazer a conta. 1 menos 1/3 dá 2/3. Este 2/3 está dividindo, vai passar multiplicando. Então, vai ficar 60 vezes 2/3 igual a x. Aqui eu vou simplificar. 60 dividido por 3 é 20. E 20 vezes 2 é 40. Portanto, o x é 40. Então, se você trocar aqui por 40, 40 dividido por 3, 40 dividido por 9, 40 dividido por 27, 40 dividido por 81, a soma desses infinitos termos, pessoal, vai dar 60. Então, solução é o número 40. Agora, pessoal, vamos resolver o exercício da Unicamp. Eu quero saber qual é o valor do x que torna esta igualdade uma sentença verdadeira. Então, eu vou trocar o número aqui, elevar ao quadrado. Esse mesmo número, elevar ao quadrado, dividir por 2. E assim diante. E a soma desses infinitos termos tem que ser igual a 32. Isto é uma PG. Vamos lá? Vamos fazer um entendimento. Ó. X ao quadrado é o primeiro termo. X ao quadrado dividido por 2 é o segundo termo. X ao quadrado sobre 4 é o terceiro termo. X ao quadrado sobre 8 é o quarto termo. E assim sucessivamente. A razão aqui é muito simples. Você pega o segundo termo, dividirás pelo primeiro, x ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar x ao quadrado sobre 2, inverte a segunda, 1 sobre x ao quadrado. Então,
este x ao quadrado cancelou com x ao quadrado, a razão vale meio. Percebam bem, x ao quadrado vezes meio é x ao quadrado sobre 2. Se multiplicar por meio, dá x ao quadrado sobre 4. Se multiplicar por meio, dá x ao quadrado sobre 8. Então, a razão é meio. Agora, vamos aprender a resolver esta equação. Eu vou encontrar o valor de x. Então, aqui vai ficar a soma. Eu quero a soma desses infinitos termos, ó, 3 pontinhos. Então, essa fração continua, pessoal, né? Vai indo, e não tem mais fim, ok? Mas eu já sei que para a soma dos infinitos termos tem a fórmula. A soma dos infinitos, ela é dada por A1 sobre 1 menos Q. A soma dos infinitos termos da Unicamp, eu já conheço o resultado. O resultado tem que ser igual a 32. Então, 32 igual a... Quem que é o primeiro termo? X ao quadrado dividido por o quê? Perdão, pessoal, 1 menos Q. A razão aqui vale meio. Então, 1 menos meio é meio. Então, daqui sai que 32, ok? Aqui deu 1 menos meio é meio, o meio vai passar multiplicando. 32 vezes meio é igual a x ao quadrado. E metade de 32 é 16. Então, daqui sai que x ao quadrado é 16. Muito cuidado agora. Qual é o número que é elevado ao quadrado que dá 16 em R? Não é só o 4. X pode ser mais 4 ou menos 4. A partir de agora, se você trocar aqui por mais 4 ao quadrado dá 16, 16, 16, 16. Ok? Se colocar menos 4 ao quadrado também dá 16, 16, 16, 16. Então você vai trocar por 16. 16 dividido por 2, 16 dividido por 4, 16 dividido por 8. Próximo seria 16 dividido por o quê? 16. Próximo seria 16 dividido por o quê? Né, pessoal? 32, ó. Eu estou multiplicando por meio, né? Então, com certeza, se você trocar o x por 4 e menos 4, a soma vai dar 32, a soma desses infinitos termos. Resolver uma equação e encontrar o conjunto de solução. Então, a pegadinha aqui é que serve o menos 4 ou 4. Então, solução final é o menos 4 e 4. Vamos destacar aqui, ó, a solução do item A, a solução do item B, a solução do item C. E aqui é o desafio. Este exercício aqui é lindo e maravilhoso. Pessoal, quanto que dá o valor desse x? Ó? Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2. Cada raiz quadrada, pessoal, que você está pondo aqui, é um dentro do outro. E você vai pôr raiz quadrada de 2 infinitas vezes. Qual é o resultado desses infinitos raiz quadrada de 2? Um dentro do outro. Bom, olha só que jeito super bacana, ok? Aqui você tem que perceber que você pode escrever, ó, o que é só este raiz quadrada de 2 aqui, ó. Tampa tudo isso aqui, tá? Só esse raiz quadrada de 2. Você consegue escrever isso na forma de potência com expoente fracionário. Então, raiz quadrada de 2 é a mesma coisa que 2 elevado a meio. Vezes, ó, vezes. Quem que é o próximo? Ó, quando você tem raiz quadrada dentro da raiz quadrada, você multiplica o índice. Ó, 2 vezes 2, 4. Então, o próximo é 2 elevado a 1 quarto. E o próximo, pessoal? Raiz dentro da raiz dentro da raiz. Ó, você multiplica os índices. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, o próximo é 2 elevado a 1 oitavo. Lembra quando não tem nada, o expoente aqui do radicando é 1. Então, aqui é 1 dividido por 2. Próximo é 1 dividido por 2 vezes 2 é 4. Próximo é 1 dividido por 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Então, 2 elevado a 1 oitavo. Então, pela lógica aqui, quem seria o próximo? Aqui é 2 elevado, ó. Primeiro, aqui o expoente, a fração é meio. Próximo é 1 quarto. Próximo é 1 oitavo. E o próximo? 1 16 avos. E vai indo. Então, pessoal, e essa sequência não tem mais fim. Você percebe nitidamente que isso aqui é uma multiplicação de potência de mesma base. O que a gente faz?
conserva a base 2 e soma seus expoentes. Então vai ficar meio mais 1/4, mais 1/8, mais 1/16, mais 1/32. E você percebe nitidamente que você está fazendo a soma de uma PG. Olha, quanto que é? Meio mais 1/4, mais 1/8, mais 1/16. Voltamos à estaca inicial da FUVEST. Olha que exercício maravilhoso. A matemática é maravilhosa. A soma de meio mais 1/4 mais 1/8, ela é igual a 1. Então, se você somar todas essas frações aqui, ó, 1/2 mais 1/4 mais 1/8 é a soma dos infinitos termos. A soma dos infinitos termos, ela é dada por A1 dividido por 1 menos Q. Então, a soma dos infinitos é igual a quem que é o primeiro termo? É meio, dividido por 1 menos a razão. Razão aqui é meio, ó. Meio vezes meio é 1/4, vezes meio é 1/8. Então, razão é meio. E 1 menos meio é meio. Meio dividido por meio, ela é igual a 1. Já fizemos este exercício aqui, pessoal. Olha só. E agora caiu na FUVEST raiz dentro da raiz. Então, isso aqui, x igual a 2 elevado... Isso aqui dá 1. E 2 elevado a 1 é 2. Então, a solução dessa equação aqui, ó, se você multiplicar raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 infinitas vezes, vai dar 2. Solução é o número 2. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Um beijo no coração.